professor? Ah, deu certo. Boa noite, Fabiola, tudo bom? Boa noite, professor. Falar hoje sobre o inconsciente, né? O Inconsciente inconsciente. freudiano. Como é que você está com essas coisas? Estamos caminhando, professor. Caminhando, seguindo. Com as dificuldades, mas levando em frente. A vida é isso, né? Não existe É, fórmula para a existência, né? é. A vida é risco, é luta, é batalha, é guerra, né? Não existe fórmula, né, para a vida, para o viver. Existe remédio para tudo, só não para a vida, né? De fato, né? Sempre que existe é isso. Você sempre vai passar por dificuldades. É, É saber levá-la adiante, não paralisar diante dela, né? isso. Saber trabalhar, né? Saber como lidar com essas pedras no meio do caminho. Para isso é importante a pessoa fazer análise, né? Trabalhar isso melhor, lidar melhor. Não é que o gigante não existe, mas é que você aprende a lidar melhor com essas pedras, né? Com essas ferramentas. Então é muito importante isso, como a gente lida com esses problemas. E a psicanálise, eu acho que ela tem esse fator muito importante, ela nos ensina a lidar melhor com tudo isso que atravessa em nossas vidas, né? Esse mal-estar que nós vivemos. Não é que ela vai curar o sujeito, e não é essa a proposta da psicanálise, mas ensinar a pessoa a. A proposta da psicanálise é de ensinar a pessoa a saber lidar com todas essas pedras que atravessam o seu caminho, né? Então, hoje a gente vai fazer uma live sobre o programa Além do Divã, terminou 8 horas, um conceito mais coloquial sobre a visão do inconsciente, né? Gostaria de agradecer a presença de todos que já se fazem presente, né? Já é uma honra. E nós estamos com mais um programa, Além do Divã, né? Toda quarta-feira. Programa esse que tem o objetivo e o intuito de levar o conhecimento da psicanálise de forma mais simples, de forma coloquial, de bater um papo, não uma linguagem academicista, mas uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível ao público leigo, né? Sobre a psicanálise, a psicologia. E lembrando que o programa Além do Divã é um programa cuja temática já está dizendo, Além do Divã, é um programa que a gente vai trabalhar não só psicanálise, a gente vai trabalhar política, filosofia, sociologia. Estou fazendo, então, um trabalho de mitologia, falar sobre mitologia e psicanálise. E outras pessoas vão se fazer presente aqui também. Boa noite, Patrícia. Outras pessoas vão fazer presente, vou trazer outros profissionais. Né? Estou pensando em trazer o doutor Eduardo Riavio, além do Divan. Tem outros profissionais que estou querendo trazer de outras áreas da filosofia, da política. Então, o programa Além do Divã, Fabiola, ele tem esse objetivo de levar o conhecimento, mas de forma simples, de forma coloquial, de forma que as pessoas possam compreender melhor a psicanálise, de forma que a pessoa, não uma linguagem tão academicista, mas uma linguagem mais acessível, né, aos ouvintes, possa compreender, que nós possamos bater um papo, né, sobre psicanálise. E esse programa, além do Divã, foi feito para você, e nós estamos aqui também, né, Fabíola, sujeito também que vocês coloquem qual o tema que você gostaria que nós trabalhássemos, né, qual o tema que você gostaria que nós trabalhássemos na próxima quarta. Estou pensando no tema agora sobre política, filosofia, e assim sucessivamente religião. Então aqui vai ter vários temas. Por isso que o tema do programa é Além do Divã. Vai ter diversos assuntos, né? Que eu gostaria de abordar com outros profissionais psicólogos, psicanalistas, filósofos, cientistas políticos, e assim sucessivamente. Você quer falar alguma coisa, Fabio?
dar boa noite novamente a todos que estão chegando por aqui no nosso programa, hoje, quarta-feira, além do divã. Lembrando que todas as quartas-feiras a gente vai estar por aqui, a gente vai se encontrar a partir das 8 horas da noite, né, José Aldo? Sim. Sempre com uma temática, com um tema voltado para a psicanálise e temas também que futuramente poderão ser levantados a partir daqui do programa, com sugestões também de quem está assistindo, pode deixar a sugestão aqui no chat. Caso deseje também, tenha uma outra sugestão de uma temática mais específica, que não queira colocar aqui no chat, pode deixar também no privado, deixar a mensagem no privado do José Aldo, então no meu, que a gente vai dialogar com essa temática e ver o que, que a gente pode trabalhar com ela aqui no Além do Divã. E eu estou olhando aqui, José Aldo, eu vi que o doutor Eduardo passou por aqui no Além do Divã. Não sei se ele ainda está por aqui, se ele já saiu. Um Mas a grande gente agradece a presença dele e de todos que estão chegando. E que estava. vocês também possam ser colaboradores do Além do Divã e estar levando essa voz da psicanálise. Não é só psicanálise, a gente aborda aqui também assuntos do cotidiano que envolve também o desenvolvimento pessoal, né, José Aldo? Psicanálise é isso, você vai se conhecer, além de se colocar na pessoa mais que se coloque no lugar de sujeito, que estudando psicanálise, a gente vai descobrindo que todas essas terminologias que a gente utiliza dentro da psicanálise já tem outro sentido que a gente utiliza no cotidiano, mas é aprender, né? Psicanálise é isso, a gente aprender um pouquinho a cada dia. E eu estou no grupo de estudo com o José Aldo, que também é professor do grupo de estudo, está com um curso, uma leitura introdutória a Lacan, e agora, nesse final de semana, sábado, a gente vai ter uma aula com a participação especial do doutor Eduardo Liavis, psicanalista. José Aldo conhece, pode até falar um pouquinho dele para a gente depois. E futuramente também tem outras possibilidades de fazer o convite para que ele também venha aqui no Além do Divã. José Aldo, boa O noite. doutor Eduardo vai estar conosco sábado, né? O nosso curso, uma leitura introdutória a Lacan. O doutor Eduardo é um grande psicanalista lacaniano, gosta muito de definir o fim. É uma pessoa que tem uma vasta experiência sobre Lacan, né? Eu admiro muito o doutor Eduardo. Para mim, é um dos melhores psicanalistas do Maranhão, o seu melhor em termos de conhecimento lacaniano. O doutor Eduardo Javier, ele tem uma bagagem muito profunda. E eu convido você desde já para participar sábado conosco. O doutor Eduardo Javier é o coordenador da Orla, né, do Psicanalista do Maranhão, e eu não ouvi, mas é uma honra se ele estiver por aí, muito me engraciado em conhecê-lo e em ter também feito análise com ele. Né? Então, isso é importante. Então, gente, para começarmos, lembrando que o que nós estamos falando aqui no programa Além do Divã não é algo assim aprofundado, com aprofundamento sobre as temáticas. A gente aborda a temática, vai trabalhando, vai conversando, para isso chamando, tentando incitá-lo para você, para buscar mais leitura, para que outras pessoas leiam, se interessem pela psicanálise. Mas também estamos abertos a perguntas, a dúvidas, a questionamentos, para que nós possamos também, você que estiver interessado em aprender um pouco de psicanálise, conhecer a psicanálise, venha participar do nosso grupo. O programa Além do Divã é uma maneira de levar esse conhecimento ao público de forma coloquial, de forma simples, não de uma maneira assim academicista, né, Fabíola, mas de uma forma mais coloquial que nós possamos e podemos debater, conversar gostoso sobre isso. Então, a temática de hoje, o que é o inconsciente para a psicanálise? Bom, quando eu sempre digo que, embora a psicanálise ela não seja universal, porque tem outra abordagem, vamos chamar assim, o inconsciente o é. Porque o inconsciente, ele seria, sem dúvida, ele é universal. Porque, ao menos entre os seres falantes, pois quem dentre nós não sonha?
Quem dentre nós não comete um lapso de linguagem? Quem dentre nós não tem suas pequenas manias? Né? E tudo isso, os próprios sintomas são formações do inconsciente. Por exemplo, podemos dizer que os animais, eles não têm inconsciente porque eles estão destituídos de afeto, estão destituídos de inteligência, ou de razão, ou pensamento. Eles só não têm o inconsciente, não é só porque eles não falam. Porque se eles falassem, eles teriam inconsciente. Porque segundo Jacques Lacan, né, o inconsciente ele é estruturado na linguagem, ou como uma linguagem. Porque o lugar do inconsciente é a linguagem. Não é no outro mundo, mas nesse mesmo mundo que a gente habita. Porque o inconsciente, segundo Lacan, seria um saber que não se sabe. Não sabemos o que sabemos. Né? E para começarmos, né, já começo com essa introdução, eu já vou falar do inconsciente freudiano. Lembramos que Freud nasceu em 1856, morreu em 1939. Segundo Freud, ele começa ele começa falando que a humanidade passou ou enfrentou 3 feridas narcísicas, né? Que feriram as 3 feridas narcísicas que feriram a bela imagem que possuímos de nós mesmos, como seres conscientes, como seres racionais. Ele vai dizer, Freud vai nos falar que a primeira ferida que nos afligiu veio com Copérnico, né? Ao provar que a Terra não estava no centro do universo e que os homens não eram o centro do mundo. A segunda ferida narcísica foi causada por Charles Darwin, ao provar que o homem não descende que o homem descende de um primata e que nós não somos seres especiais, criaturas especiais, criadas por Deus, mas por Deus para dominar, podemos dizer, para dominar a natureza. Certo? E a terceira ferida narcísica, que Freud vai nos mostrar e vai nos dizer, foi a ferida causada pelo próprio Freud, né? Pelo próprio Freud com a psicanálise, ao mostrar que o homem não é senhor nem na sua própria casa, que a consciência, Freud aí vem nos mostrar que a consciência é a menor parte e a parte mais fraca de nossa vida psíquica, porque ele vai dizer que o homem não é senhor na sua própria casa. Mas pensando antes de Freud, o inconsciente, ele fala que os poetas, os filósofos, falaram antes de mim sobre o inconsciente. Mas o importante é que Freud, ele nos ensinou, né, como trabalhar, como utilizar dessa máquina, como manusear essa máquina que ele denominou de inconsciente. Entende, Fabio? Então, o próprio filósofo Nietzsche dizia que existia algo que pensava fora dele. Algo pensa em mim. Schopenhauer também falou sobre isso. Mas Freud, ele nos ensinou como trabalhar, como utilizar essa ferramenta. Então, a pergunta seria, o que é o inconsciente? O que seria o inconsciente? Podemos dizer que o inconsciente seria a força, né? Nesse primeiro momento, seria a força soberana que nos impele a escolher a mulher ou o homem com quem vamos compartilhar nossas vidas. Primeiro momento, isso é importante. Segundo momento, o inconsciente, nesse contexto, seria a força também que nos leva a escolher a profissão, né, que exercemos e que nos confere uma identidade social. Podemos dizer também que o inconsciente é a força que nos leva a escolher a cidade ou a casa que moramos. Então, o inconsciente também seria o produto do conflito, de um conflito. O inconsciente seria uma espécie, vamos pensar que o inconsciente freudiano seria
uma espécie de estrangeiro que somos nós mesmos ao longo da vida para nós. Certo, Fabio? Então, o inconsciente é um saber que não podemos apreender diretamente. Porque o inconsciente, como saber, ele é mais do que uma hipótese. Né? Ele é quase uma tese. Significa dizer que não conhecemos o inconsciente. Não podemos apreendê-lo. Ele não é tangível. Ele não é uma instância que está dentro e está fora. Certo? O inconsciente, podemos chamar em Freud, é o conjunto dos processos de fatos psíquicos que atuam, né, sob a conduta do indivíduo, mas que escapa ao âmbito da consciência. Tudo bem? É esse desconhecido, o inconsciente. Nesse primeiro momento. Então, para pensarmos nisso, Freud vai nos falar, ou podemos dizer também que o inconsciente, podemos dizer que o inconsciente, ele, eu gosto muito dessa expressão de Antônio Quinetti, ele vai dizer que o inconsciente é um trabalhador incansável, que mesmo quando dormimos, trabalha. Ele não pensa, ele não julga, ele não calcula, ele só trabalha. Então, inconsciente é isso. Freud, ele vai pensar como essa ferida narcísica, que foi a primeira com Copênico, a segunda com Darwin, a terceira com o próprio Freud, ao nos dizer que o homem não é senhor da sua própria casa, que a razão é a menor parte do aparelho psíquico. Então, Freud ele começa a trabalhar essas questões em sua primeira teoria do aparelho psíquico, ou sua primeira tópica. Ele vai pensar no consciente, no pré-consciente e no inconsciente. Eu vou falar aqui de forma didática para esclarecer o que Freud pensava sobre a diferença entre consciência, pré-consciente e inconsciente. Para fazer essa diferença, vamos imaginar você que está aí, vamos imaginar a consciência como uma lanterna. Como uma lanterna, vamos imaginar a consciência como uma lanterna funcionando em um quarto escuro. O que você ilumina com seu foco se torna consciente. E o que não está iluminado torna-se pré-consciente. Entende? Então, o consciente e o pré-consciente, os objetos pré-conscientes podem se tornar conscientes. Então, porque o mais importante é que esses processos que se tornam pré-conscientes, eles podem voltar a ser conscientes sempre que você quiser. Basta você lembrar, digamos, eu tenho que ir trabalhar amanhã. Eu me sinto mal que você lembra. Né? Então, é só você se perguntar. Já o inconsciente já é muito parecido com isso. Mas o que diferencia o inconsciente nesse processo é que a diferença é que o processo psíquico ele não pode se tornar consciente voluntariamente como se torna o pré-consciente. Porque o pré-consciente, basta eu lembrar, ele retorna, né? Torna-se consciente. Já o inconsciente, não. Ele precisa de trabalho, uma análise, né, para trabalhar essa questão. Outra coisa interessante que me veio à memória agora é uma história que Freud conta uma história muito interessante que também nos ajuda a entender essa diferença. Nos ajuda a entender o inconsciente. Freud vai dizer o seguinte: durante uma palestra, alguém está no auditório. E esse alguém que está no auditório, ele comporta-se mal. Falando alto, rindo, bagunçando. Vamos imaginar, Fabíola, que você está dando uma palestra no auditório. E naquele momento alguém está rindo, está falando alto, está bagunçando. E aí você vai, pede seguranças são chamados, né? E após uma grande luta com esse bagunceiro, né? Eles colocam esse bagunceiro para fora da sala. Então, nesse momento, agora ele está lá fora. Freud vai chamar isso de
ele está sendo reprimido. Né? Esse bagunceiro foi reprimido. Aí ele começa a pensar, e a palestra pode continuar, e agora a família vai continuar. Mas também Freud diz o seguinte, para que o incômodo não se repita novamente, né? Para que o incômodo não se repita, e esse elemento, essa pessoa perturbadora não volte a bagunçar, o que é que ele faz? Coloca as pessoas, coloca dois guardas, os guardas que o levaram, né? Vão sentar-se na porta. Vão sentar-se perto da porta, impedindo assim que esse homem entre novamente, né? Para fazer a bagunça. E os tais guardas de plantão, né? Freud vai dizer, nesse momento, estariam fazendo papel de resistência. Certo? Então, importante, explicando, a partir dessa história de Freud, explicando isso em termos psicanalíticos, podemos dizer que aquilo que você quer esquecer, que você quer tirar da sua consciência, que seria o auditório, que seria essa pessoa, pode ser comparado também a esse rapaz barulhento. Ou os guardas seriam a força de repressão. Né? E o lugar onde podemos dizer, prender esse baderneiro seria o inconsciente. Está claro isso, Fabio? Seria o inconsciente. Mas é importante também que esses mesmos guardas que o expulsaram o homem, né, esse mal educado, esse baderneiro, fica na porta, ficam na porta e não deixam que ele volte. Né? É por isso que Freud vai dizer, por isso que as pessoas muitas vezes não conseguem lembrar o que foi reprimido. Porque segundo Freud, ele vai pensar assim, ele vai dizer assim, Freud vai dizer assim, é assim que a mente funciona. Só que Freud percebe que tal bagunceiro, né, da palestra, ele foi posto para fora, mas ele não vai ficar quietinho atrás da porta. Ele não vai ficar quietinho atrás da porta do auditório. Ele vai começar a gritar, fazer baderna lá fora. Né? Ele vai gritar bem alto, fazer baderna. Né? E Freud vai dizer, talvez ele tenha algo, talvez ele tenha mais verdade para nos dizer. E aí, Freud vai dizer, podemos escutar o inconsciente quando ele fala através dos nossos sonhos. Porque eu expulsei esse indivíduo que tem inconsciente, mas ele volta. Ele faz zoada, ele grita. Assim, muitas vezes, é o sintoma, é o mal-estar. Né? Porque o próprio sintoma, os atos falhos, os sonhos, os laços de linguagem, e o próprio sintoma é a formação do inconsciente. Né? Porque o inconsciente, vamos pensar nesse sentido, que o inconsciente seria um capítulo censurado da história do sujeito. Certo? Uma coisa importante que nós temos que entender também nesse momento é que o inconsciente ele não é algo observável, ele não é algo nem mensurável, ele só é possível dar-se conta do inconsciente, de sua existência, a partir de seus efeitos, que nós chamamos derivados ou formações do inconsciente, como eu falei anteriormente, que são os sintomas, que são os sonhos, que são os atos falhos, porque o próprio sintoma é um efeito ou um produto do inconsciente que é em retorno do recalcado. Então, segundo Lacan, vai dizer nesse momento que o inconsciente é um saber que não se sabe, e nós não sabemos do que sabemos. Né? A histérica ela é sofrida por não querer saber. Porque o inconsciente, nesse conceito, seria um capítulo censurado da história do sujeito. Tudo bem? Sim, José Aldo. E a gente pode até pensar, a partir de agora, você falar um pouquinho também, a partir de quanto que esse inconsciente ele é formado no sujeito.
Não, É na primeira infância. as formas, Existe uma idade. Freud vai chamar as formações do inconsciente, que são os atos falhos, os lapsos de linguagem, né? E o próprio sintoma é a formação do inconsciente. Porque o inconsciente seria o quê? Seria um capítulo censurado da história do sujeito, que se manifesta também, um sintoma é esse inconsciente gritando dentro do sujeito. Esse mal-estar, essa pedra no meio do caminho que eu não sei que me faz tropeçar, que é o sintoma. Então, o sintoma é a formação do inconsciente, assim como o sonho, assim como o ato falho, assim como o lápis de linguagem. Porque o inconsciente é o não saber, é o não querer saber, como dizia no caso, Freud falar no caso da Aristóteles. Eu não quero saber. É uma outra cena, é o estranho, né? Como nós falamos anteriormente no começo. É esse estranho em mim. Né? É essa força que me leva a ser quem eu sou. Né? Então, podemos dizer nesse sentido que o inconsciente ele é um trabalhador incansável. Eu falei no começo que, embora a psicanálise não seja universal, mas o inconsciente é. Porque todos nós sonhamos, todos nós cometemos atos falhos, todos nós cometemos atos de linguagem, porque o inconsciente ele é um trabalhador incansável, porque mesmo quando nós estamos dormindo, ele trabalha, porque ele não pensa, ele não julga, ele calcula. Ele só trabalha. Isso seria muito bom para o discurso capitalista. Então, o inconsciente seria o quê? Nesse sentido, o inconsciente seria uma espécie de estrangeiro que somos nós mesmos ao longo da vida, ou ao longo da vida para nós. Né? Então, é importante nós viemos de entender, Fabíola, que o inconsciente ele não está dentro e está fora, mas ele se manifesta, como dizia Lacan, na própria linguagem, numa instância interna e externa. Sim. Porque o inconsciente Freud falou que os filósofos já falaram antes dele, os poetas também já falaram, mas Freud nos ensinou como trabalhar como utilizar essa máquina, essa ferramenta do inconsciente. Ele vai dizer, nesse sentido, o inconsciente ele tem regra no sentido de uma gramática, ele tem certas regularidades, né, no sentido semântico, ou podemos dizer do uso que a gente faz da linguagem. Né? José Aldo, Sim. teria como você, mesmo que de forma breve, porque você falou a respeito do inconsciente, que também ele se manifesta através do ato falho, do lapso de linguagem, né, na questão da memória. Você poderia falar um pouquinho de cada um para a gente poder compreender também, porque o nosso público ele também tem pessoas que não são da área da psicologia e nem da psicanálise, que estão aqui também em busca desse conhecimento, de saber o que é essas terminologias dentro da psicanálise. Ato falho, lapso de linguagem, por exemplo, né? o inconsciente, eu li um texto uma vez interessante que diz que o inconsciente é um grande vilão, é um grande assaltante que nos pega de surpresa. Porque o inconsciente é aquilo que escapa, é aquilo que eu não consigo, eu vou chamar, por exemplo, um lápis de linguagem, eu vou falar, você é minha namorada, e aí eu estou deitado com você, e de repente, em vez de chamar Fabíola, eu chamo Joana, Maria, Antônio. Né? Ou eu, como um político, que vai dar início na sessão, na plenária, e ele vai começar a ver. Agora que ele está começando a falar, nós estamos terminando a sessão. Então, o inconsciente é isso, ele está ali, ele grita. Porque o inconsciente, é interessante nós pensarmos, que o inconsciente não é algo submerso nas profundezas, né, do nosso ser. É uma divindade, algo. Não. Por isso, o inconsciente, ele não é algo submerso nas profundezas do nosso ser, mas é o simbólico que vem do outro, porque é a partir do outro que o sujeito se constitui e se determina. O inconsciente é o que pensa Lacan, que ele é estruturado em uma linguagem.
né? É uma linguagem do desejo do outro. Então, o inconsciente, ele é um saber que me escapa. Eu lembro-me de um caso, né, que eu li, uma mulher que estava tão atarefada e, de repente, ela vai parar, ela estava atarefada de tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho, e, de repente, ela vai no posto, bota gasolina no carro e, de repente, ela não consegue encontrar a ré. Ela não conseguiu encontrar a ré do carro. E tentou, e tentou, e tentou, e deixou o carro lá. E foi embora caminhando. Né? Uma pessoa, por exemplo, que está no carro, até com um amigo meu, ele até me perguntou isso uma vez, ele esqueceu da chave de casa. Né? Esqueceu. Várias vezes estava esquecendo, ele achava que estava com problema de esquecimento. Mas aí o inconsciente está querendo dizer alguma coisa. Porque o inconsciente grita, é algo que nos escapa. Né? Isso aí é um ato falho, um ato lá de linguagem. Joana, Maria, eu chamo você de Maria, Antônio. Então, o inconsciente se manifesta, né, através de um ato falho, de um lápis de linguagem e através do próprio sonho. O próprio sonho, Freud dizia que é a estrada régia do inconsciente. Freud falava isso. E o próprio sintoma está me dizendo que algo vai mal. É um conflito, eu não conseguindo lidar, e isso está me atravessando de forma conversiva no meu corpo. Por exemplo, um exemplo típico disso era as mulheres histéricas, que na antiguidade a palavra histérica veio de ístero, né? O útero, que eles acreditavam que era o útero errante, né? Que era um corpo errante que entrava dentro da mulher e saía, até que quando chegou Freud, e que muitas mulheres na Idade Média foram queimadas como bruxas, muitas histéricas, né? Porque elas se tremiam, tinha toda a somatização no corpo, revirava os olhos, né? Até que chega o pai da psicanálise, Freud dizer que as histéricas elas sofrem de reminiscência. E o que elas não conseguiam lembrar se manifestava de forma corpórea. Por isso, o inconsciente é um capítulo censurado da história do sujeito. Tá claro isso? Então, essa é a manifestação do inconsciente. O nome do amigo que às vezes a gente tá conversando com ele, quer chamar, mas o nome não vem na cabeça, o nome da pessoa. Sim, exatamente. Por que eu esqueci do meu nome? Daquela pessoa. E aí a gente vai fazer o quê? Associações livres na psicanálise. Porque o inconsciente é isso, é uma parte obscura, né? E nós mesmos, mas está lá, é como aquele, você, lembrando do que Freud colocou, né? Botou aquele repressor, aquela pessoa perturbada para fora, mas ele está lá fora, ele não ficou calado, ele ficou gritando, ele está bagunçando esse padeleiro, né? Porque o inconsciente é atemporal. Né? O importante nós entendermos também que o inconsciente não é uma espécie de um armário, um armário fixo, como tem cada livro, eu vou lá buscá-lo. Né? Não, o inconsciente não é um armário fixo, cheio de esqueleto, mas é uma coisa que está sendo feita, que está sendo desfeita, que está sendo criada e que está sendo recriada. Porque o inconsciente seria, vamos pensar assim, na questão do sintoma, seria o produto do conflito, de um conflito. Né? Por isso, o inconsciente podemos dizer assim, uma espécie de estrangeiro. É algo que me escapa, é algo que foge. E que Freud nomeou de inconsciente, porque acreditava que a consciência, a razão, é que determinava tudo. Freud vai dizer que a nossa consciência, eu gosto até de fazer esse exemplo, a nossa consciência é como essa unha. Você vai falar a ponta do iceberg. E o que está submerso é todo o nosso inconsciente. Então, há algo que o próprio filósofo Nietzsche dizia, algo pula em mim, algo foge em mim. Né? Vamos pensar até no contexto teológico, falando, lembrei aqui de uma passagem de Paulo diz assim,
aquilo que eu quero fazer, isto eu não faço. Aquilo que eu quero fazer, isto eu não faço. Mas o que eu não quero, isto eu faço. Entende? Então é isso, é essa força que me interpela, é essa força que nos leva. Mas é importante, nós devemos também, porque tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu fiz isso, foi meio inconsciente, e não se culpabiliza e não se sente responsabilizado pelo que faz. Por isso, Jorge Pobre tem um livro muito interessante, que ele vai dizer inconsciente e responsabilidade. Eu sou responsável pelo meu desejo. E Freud vai dizer que os desejos inconscientes do homem são o seu destino. Os desejos inconscientes do homem são o seu destino. Então, podemos pensar que o inconsciente teria esse saber que não se sabe. É esse estrangeiro que nós não sabemos o que sabemos. É esse estrangeiro que está aí, né? É esse estrangeiro que somos nós. É esse estrangeiro que somos nós mesmos ao longo da vida para nós mesmos. Porque é importante nós pensarmos que o inconsciente não está ali, mas ele se manifesta. A grande tacada de Lacan, que eu acho muito lindo, é quando ele vai dizer que o inconsciente está estruturado na linguagem, nas dobras da linguagem. O inconsciente está aí. Não é uma instância que está dentro ou fora. Certo? Mas é importante que o conceito do inconsciente, é importante nós sabermos isso, porque muitas pessoas se confundem. Né? É importante nós sabermos que o inconsciente ele se abre e se fecha. Mas para abri-lo é preciso antes criá-lo. Porque o inconsciente, é importante que o telespectador que está aqui saiba, e que nós saibamos, que o inconsciente só se abre, né, quando a gente entra em análise. Certo? Está claro? Porque é no diálogo entre analisando e analista que ele é criado. Porque fora do dispositivo analítico não há inconsciente. Entende? Então isso é muito importante. Pergunta? É algo a se pensar, Giseldo. Aqui é uma proposta da gente refletir aqui também, porque no cotidiano a gente observa muito que existe isso. Por exemplo, você falou do inconsciente, que o sonho também, ele manifesta o que tem no inconsciente da pessoa. E se a gente for buscar aqueles livros que vão trazer significado de sonho, vai ter sentido para a psicanálise eles ou não? É só através da análise. Como Vai descobrir o real significado do sonho. Um sonho? Não, um sonho é importante interpretá-lo, mas a interpretação vem do próprio sujeito. Porque o sonho não é algo que podemos dizer, eu sonhei com peixe, você sonhou com peixe. É a mesma coisa, não. Você sonhou com alguma coisa, eu também sonhei a mesma coisa. Mas isso tem um significado para mim e para você. Não é igual esses livros que tem, eu sonhei com cobra, é isso, eu sonhei também. Não. Porque o inconsciente, o sonho, fala mais do próprio sujeito. Por isso que Freud dizia, eu me lembro da frase que ele dizia, se nós nos comportarmos, olha o que Freud diz, eu acho muito lindo isso. Se nós nos comportarmos de maneira como no sonho, nós seríamos taxados de louco. Porque o próprio sonho é um delírio. No sonho nós somos um poeta, mas todo sonho tem como centro, é importante que nós saibamos disso, todo sonho tem como centro o próprio sujeito que sonha. Freud desmembria essa ideia mística. Não, o sonho tem a ver com você mesmo. E nós, no sonho, vamos criando personagens, vamos criando pessoas, imagens, que no fundo são nós mesmos. E aí, dentro do análise, vai se trabalhar o que representa esse sonho para você. Não é o que você, um guru, dizer, Fabíola, teu sonho é isso? Não.
que ele significa para você? Vamos trabalhar através de associações livres, né? O que significa esse sonho? O que é esse sonho? Porque não é tanto o sonho, não é nem tanto o sonho em si que é importante, mas como você fala, né? Você fala esse sonho. Isso é muito importante. Então, é importante que nós venhamos entender que fora do dispositivo analítico não existe consciente, porque o inconsciente faz parte do próprio dispositivo analítico. Porque o inconsciente é esse capítulo, é esse estrangeiro, né? É isso que nos escapa, que me faz tropeçar, né? É esse inconsciente que me leva, podemos dizer, Freud chamava, Freud acreditar a questão do destino, essa força soberana que me leva a escolher as mesmas coisas, a tropeçar, inconsciente repetição, que me faz muitas vezes repetir, né? Então, o inconsciente, ele é essa força que nos leva também a escolher, né, os amigos, as pessoas do trabalho e assim sucessivamente. Mas nós somos, mais importante também que nós venhamos entender que, não é culpa do meio inconsciente, não foi meio inconsciente, não. Você também é responsabilizado pelo seu inconsciente. Porque Lacan vai dizer que na condição de sujeito, todos nós somos responsáveis por nós mesmos. José Aldo, situando até como exemplo essa questão que você está colocando, por exemplo, a pessoa que se utiliza de uma bebida para mascarar um determinado sentimento e justifica através de porque eu estou bêbado, eu fiz isso. É um desejo, né? Ou a pessoa chega, enche a cara de cachaça, bate na namorada e amanhã diz não, foi por causa da bebida. Talvez ele tinha esse desejo reprimido, de espancá-la, de batê-la. E aí a bebida apenas fez com que aflorasse tudo isso. E aí, mas ele é uma pessoa tão calma, tão tranquila, tão boa. Mas já existia esse desejo inconsciente. Já existia essa força, né? Eu repelia ele fazer isso. Só que às vezes nós estamos movidos pelo princípio da realidade, né? O princípio da realidade, foi chamado princípio da realidade, princípio do prazer, né? E que nós canalizamos muitas vezes nossos impulsos, os nossos desejos mais sombrios. Mas às vezes a pessoa bebe e não consegue se controlar porque está nessa pulsão destrutiva, pulsão de morte. E muitas vezes ele desloca para um objeto a pessoa. Coitadinho, não quero fazer nele, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso. É porque ele bebeu. Não. Talvez esse desejo já estava dentro dele, talvez ele também, nós vamos saber, tem uma análise, talvez poderia estar deslocando esse desejo, colocando essa pessoa no lugar de outra pessoa, que essa pessoa pode estar representando, que é o caso, isso acontece com paranoia, né? Ele mata o outro, agride o outro, esse estranho, né? Então, o importante é que nós viemos entender em Freud que o inconsciente é o conjunto de processos e fatos psíquicos que atuam sobre a conduta do indivíduo, né? Mas que escapa, podemos dizer assim, que escapa ao âmbito da própria consciência. É o não querer saber. Freud dizia que as histéricas sofriam de reminiscência, de não querer saber, né? E por isso ela sentiu no corpo, porque a formação do inconsciente, o sintoma é a própria formação do inconsciente. Entendeu? Por isso que Lacan vai dizer, em 1901 a 1981, Lacan vai pensar o inconsciente ele vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O que ele está querendo dizer? Isso significa dizer que o inconsciente, ele fala, né? Que ele fala que não que o inconsciente seja um pedaço do código, mas que ele fala, né? Que o inconsciente, ele vai dizer que o inconsciente é a moradia, que o inconsciente é a casa do sujeito que fala. Podemos dizer, em outras palavras, o inconsciente é o lugar, como diz Lacan, de uma enunciação. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O inconsciente seria o capítulo estruturado da história do sujeito.
Os animais não falam, não é porque eles não são inteligentes, é porque eles não têm consciência, perdão. Os animais não têm consciência porque eles não são atravessados pela linguagem. Se eles fossem atravessados pela linguagem, eles teriam inconsciente. Porque o próprio inconsciente é estruturado numa linguagem, como pensou Lacan. Tudo bem? Quantos minutos aí? Tudo bem, estamos seguindo aqui. É, Quem está por aqui ainda pode deixar seu comentário aqui no chat. Pode deixar a pergunta, se tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui também, pode deixar aqui, que José Aldo vai tirando a dúvida também, pessoal. E agora a gente está com 15 minutos para encerrar o do Divã. E aí você ainda vai dar uma continuidade, aí depois a gente entra nos encerramentos. Pode continuar. O importante também pensarmos que Freud, ele deixou, como eu falei anteriormente, Freud, ele disse que ele disse que os poetas, os filósofos descobriram antes dele, mas Freud nos deixou ferramentas de como trabalhar essa máquina, que é o inconsciente. Aí ele vai trabalhar o inconsciente do ponto de vista descritivo, né? Ele vai falar do inconsciente do ponto de vista descritivo, ele vai falar do inconsciente do ponto de vista sistemático, ele vai falar do inconsciente do ponto de vista dinâmico, e ele vai falar o inconsciente do ponto de vista ético. Né? Do ponto de vista descritivo, podemos dizer que ele é definido como um ato inesperado, né? que surge um ato inesperado, que surge repetidamente na nossa consciência e que ultrapassa, né, esse ato ultrapassa o nosso saber, né? Ultrapassa nosso saber, ultrapassa nossas intenções. Por exemplo, são os atos falhos, o esquecimento, o sonho, o sintoma, e entre outros. Então, Freud vai falar isso do ponto de vista inconsciente, do ponto de vista descritivo. Podemos pensar em inconsciente do ponto sistemático. Ele vai pensar o inconsciente como um sistema de representações, né, que são diferenciados, que estão regidos, né, por um princípio associativo específico. Ele vai pensar, quando ele fala isso, ele está se referindo à questão do sonho. E o inconsciente, do ponto de vista dinâmico, né, no sentido dinâmico, pode dizer que o inconsciente designa os pensamentos e as representações que, apesar de suas intensidades e de suas ações, podemos dizer assim, eficientes, permanece afastado de nossa consciência, né? sem se tornarem conscientes. Né? E o inconsciente, do ponto de vista ético, Freud vai dizer, do ponto de vista ético, o inconsciente pode ser definido como o próprio desejo. Né? Então, eu achei importante nós sabermos, porque é isso que Freud nos ensinou, e Lacan vem nos fortificar mais ainda, dizendo que o inconsciente é esse estrangeiro, né? Essa espécie de estrangeiro que somos nós. O inconsciente não é esse armário fixo, cheio de esqueleto, mas é uma coisa que está sendo feita, que está sendo refeita, que está sendo criada, que está sendo recriada. Podemos pensar no conceito de sintoma, que o inconsciente é o produto de um conflito, né? Que o inconsciente, em resumo, seria esse estrangeiro que somos nós. Né? Então, isso é importante entender. O inconsciente, como pensou Lacan, seria o capítulo censurado da sua história. Foi represado, reprimido, como Freud colocou naquela comparação. Né? Porque o inconsciente, não podemos dizer que ele é algo observável. Não podemos dizer que ele é algo mensurável. Né? Porque isso é possível dar conta de sua existência a partir de seus efeitos, né? Que nós chamamos de derivados, ou podemos dizer também, chamamos de informações do inconsciente. Quais são as informações do inconsciente?
são os sonhos, são os atos falhos e o próprio sintoma. Porque o próprio sintoma é um efeito ou é um produto, melhor dizendo, inconsciente. Né? E que Lacan vai nos ensinar que o inconsciente é um saber que não se sabe. Nós não sabemos do que sabemos. Tudo ok? Então é isso. Sim. E o que é o sintoma, José Aldo? Eu creio que você já falou aqui, eu creio que Já deve ter trabalhou com gente isso, né? que é curioso para saber o que é o sintoma. A gente pode fazer a própria live sobre o sintoma, mas eu vou colocar em palavras, vamos pensar nisso, que o sintoma seria um mal-estar. Seria um mal-estar que, que nos atropela, algo que está além de nós, né? Algo que me escapa, que eu não sei o porquê sinto, ou porque eu repito. Né? Esse mal-estar, vamos lembrar de Édipo. A palavra Édipo significa pés inchados. Né? O sintoma é isso que me faz tropeçar. Pés inchados, que estou cambaleando, que me faz cambalear na vida, que me faz tropeçar na vida, que me faz repetir as mesmas coisas, que me faz, podemos dizer, ser quem sou, que me leva, podemos dizer, a ter essa compulsão à repetição, ficar preso a esse nó à repetição. Então, sintoma é esse mal-estar. É um mal-estar que é além de mim, né? Que me atropela, que eu não sei, isso é o sintoma. Podemos dizer, como aquele texto de Carlos Drummond de Andrade, ele dizia, há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho há uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. Então, podemos dizer que o sintoma é essa pedra. Essa pedra que leva, essa pedra na vida, né, que leva o sujeito a buscar uma análise e a se perguntar por que sou, por que vivo assim. O sintoma é essa pedra, ou podemos dizer também, como Jacques Alamilé fala no livro dele, o sintoma é o osso de uma análise. Então, nós procuramos uma análise, ou um analista, porque algo não está funcionando legal em nós. Algo me incomoda, algo me faz tropeçar, algo me angustia, há um mal-estar. E eu acredito que o outro analista tem a resposta para o meu sofrer. Né? E é por isso que eu procuro análise, porque eu acredito que ele vai dar minha cura. Esse mal-estar. Mas Freud fala, síntese, que às vezes a pessoa, quando estiver doendo muito, é que a pessoa busca análise. Porque muitas vezes, Fabíola, a pessoa só busca análise quando ela já passou, podemos dizer, já foi para a igreja, já foi para o candomblé, já foi para... Quando ela vê que tudo isso fracassou, ela vai buscar o analista. Né? Ela vai buscar, porque acredita que o analista vai dar o que ela quer. Né? Vai dar o que ela precisa. Né? Então, e aí nessa posição, o analista está no lugar de sujeito suposto saber. E aí você me deu um pensamento aqui que posteriormente a gente vai convidar uma pessoa para a gente falar sobre esse sintoma, né? Que vários sintomas, né? Gostaria de trazer outra pessoa para não ficar só eu falando sobre sintoma. Então, o sintoma é isso. O sintoma seria essa pedra no meio do caminho. O sintoma seria esse outro. O sintoma seria todo esse mal-estar que me faz tropeçar na vida. Todo esse mal-estar que me faz mancar na vida. Porque eu escolho o mesmo homem, a mesma mulher, porque sempre eu estou, né, com esse discurso. Esse é um sintoma. Mas é preciso que o sintoma seja reconhecido pelo sujeito. Para a partir daí, seja um estatuto de uma demanda. É preciso que ele também se questione. Por isso, uma análise, a demanda não é uma demanda, a demanda em análise não é uma demanda social, mas é uma demanda subjetiva, é uma demanda particular, como diz Jacques Alamilé, em seu livro Lacan Elucidado. Então, para isso, é preciso que o sujeito se questione sobre o seu sofrer, se pergunte por que sofre. Não basta eu estou com um problema, minha mãe, meu pai, meu irmão me levou.
É importante que ele também se questione sobre isso. Porque uma demanda social, geralmente, é uma demanda psiquiátrica que vai pelo pai, pela mãe, a mãe do pai, é a mãe que manda, é o pai, é algum da família que manda. Mas a demanda analítica não, é uma demanda objetiva do sujeito. A psicanálise é do um a um. Né? Então, isso é preciso que a pessoa se questione. Então, o inconsciente seria, em síntese, essa história, né? Esse capítulo censurado da nossa história, da nossa vida. Certo? E é isso, em síntese, lembrando que a gente está trabalhando aqui numa questão mais coloquial, num discurso menos academicista, porque nós falávamos com mais a profundidade. É preciso que você venha fazer o nosso primeiro curso, a introdução a Freud, né? O Freud no divã. E isso aqui é só apenas, não é toda uma profundidade. Então, se você quer aprender mais sobre psicanálise, venha fazer parte do nosso curso. Né? E é isso. Antes de encerrar aqui, a gente já está quase nos minutos finais, José. Só queria deixar aqui um convite. Para sexta-feira vai ter uma live que você vai fazer com o Marcelo e a doutora Rayane. O tema da live vai ser o diagnóstico na atualidade, perspectiva da psicanálise. E será às 20 horas. Todos que passaram por aqui, que vão ver também a live, sintam-se convidados para estarem aqui no Instagram de José Aldo. Podem buscar também pelo do Marcelo, que ele também é um dos coordenadores do curso que a gente está fazendo. O José Aldo é o ministrador do curso. E sábado agora vai ter uma nova aula do curso, é uma leitura introdutória a Lacan, e o tema da aula será o nome do pai em Jacques Sobre Lacan. o nome do pai. Em Jacques Lacan. E a gente vai ter a participação especial do doutor Eduardo Riaves, que também é um psicanalista, e José Aldo. Estamos quase encerrando aqui as suas considerações finais. E semana que vem a gente vai estar por aqui novamente. E a partir do final de semana a gente já vai fazer a divulgação, início da semana, da próxima temática que vai ser abordada aqui no Além do Divã. Eu já vou deixar entre estrelinha, que eu já estou pensando em trabalhar essa questão do sintoma, né? Obrigado, Patrícia Minetti. É uma honra tê-la no grupo. Obrigado. E talvez no próximo programa, estou deixando que talvez... Eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo, né, indicassem o que é que eles gostariam que nós falássemos aqui. A gente ia trabalhar vários temas, né? Que não seja só temas que eu venho propondo, mas que eles também propõem o tema que eles gostariam de dialogar, de conhecer um pouco. Lembrando que aqui não dá para nós, né, aprofundarmos esse assunto inconsciente que é profundo. Aqui a gente está só trabalhando esses pequenos detalhes de forma mais coloquial e não de uma forma tão, podemos dizer assim, acadêmica, né? E aí, falar sobre sintoma, já estou pensando sobre isso, falar sobre sintoma e convidar uma pessoa, um participante para nós dialogarmos aqui no programa Além do Divã. Mas eu gostaria que você, que está aí nos assistindo, solicitasse qual o tema que você gostaria, porque esse programa é feito para você. Quando eu pensei em fazer esse programa, foi para você, né, que gostaria de ter algum conhecimento, que gostaria de escutar um pouco da filosofia, psicanálise, e assim sucessivamente. Política, nós também vamos trabalhar isso. Mas esse programa é feito para você. Certo? Então, eu conto com sua presença, com sua participação, divulgue o nosso trabalho, né? E quanto mais, Fabiola, boa noite a todos, meu muito obrigado, e é um prazer estar com vocês todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário. Escrevam no papel, mande para a Fabiola, mande para o meu WhatsApp, eu gostaria que você falasse sobre amor, religião, filosofia, o que vocês gostariam que nós falássemos mais aqui? Política, né? Eu vou trazer pessoas para nós dialogarmos, batendo papo, e é isso. Muito obrigado a todos, eu gostaria de desejar uma belíssima noite a todos. E lembrando... Só antes de encerrar, José Aldo,
é ressaltar que o curso que está acontecendo agora, ele é feito em plataforma fechada, gente. Não é aqui através do Instagram nem do YouTube. As aulas são através do Meet, e essa semana a gente vai ter uma, será através do aplicativo Zoom, com a participação do Dr. Eduardo Riavi. Mas Sim, se caso vocês também tenham interesse e o desejo de participar do curso, sinta-se à vontade para solicitar a participação no grupo de estudo. Ainda está aberto a sim. vagas, não está, José Aldo? Ah, Para tá. quem deseja Sim, participar. Então, gente, se você tiver interesse, não fique só no interesse, venha participar do grupo de estudo junto conosco, que o José Aldo, ele está aqui às quartas-feiras fazendo o programa, mas também ele também está em outros dias da semana com as lives, e durante o sábado à noite ele está no grupo de estudo. sim. Além do mais, agradecer a participação de quem passou por aqui, de quem vai passar também, né? Porque vai ficar gravada a live que a gente fez hoje com o programa aqui Além do Divã. E a gente aguarda vocês na quarta-feira que vem. Boa noite, José Aldo, e boa noite, Gente, Davi. boa noite, Boa Fabíola. noite a Mais todos. uma vez foi uma honra estar com todos vocês. Coloque suas opiniões, o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram, o que nós devemos melhorar. Então, lembre-se, este programa, Além do Divã, foi feito especialmente para você. Boa noite a todos. Boa noite. Salva lá aqui, José Aldo, para nós. No X.